Olá, que bom estarmos de volta com você aqui no Classe de Professores para estudarmos nesta ocasião a lição de número 5. Nós estamos baseados no estudo da Bíblia, no livro de Deuteronômio, especialmente tratando desse tema aqui, desse livrinho, né, que é trimestral, que chamamos de lição da Escola Sabatina, que é uma oportunidade que temos para entrarmos em contato direto com a Palavra de Deus. Nesse trimestre, o nosso assunto, como eu já disse, é um estudo do livro de Deuteronômio. E o que Deuteronômio prega, entre outras coisas, né? É a confirmação da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança, ela reafirma uma necessidade que eles, naquela época de Moisés, tinham, e nós continuamos com a mesma necessidade. Primeiro lugar, amor a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, e não menos importante, amor ao próximo como a nós mesmos. Então, nesta semana, eu sintetizei, resumi a lição, colocando tópicos, como de costume. O primeiro tópico é renovando a aliança, amor a Deus. Vocês estão lembrados daquele episódio que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, mas quando ele contempla o povo lá embaixo, adorando o bezerro de ouro, numa prática escrachada de paganismo e de idolatria e de traição ao Deus do céu, ele quebra as tábuas da lei. Então, o povo ficou num impasse. O que fazer agora? E Moisés também. Mas Deus, na sua misericórdia, resolve renovar a aliança que estava sendo quebrada pelo pecado do povo. E Deus pede que Moisés cortasse novas tábuas de pedra e recebesse a lei de novo. E então essa lei reaparece em Deuteronômio capítulo 5, né? Isso indica, da parte de Deus, perdão, renovação do conserto. Veja como Deus é misericordioso. E aí, um detalhe, aliás, que faz toda a diferença, foi reafirmado nesse novo conserto. Deus diz assim em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, né? Ele diz assim: "E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de você, senão que tema o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma." Ou seja, Deus está renovando, mas ele, ao mesmo tempo que renova, ao mesmo tempo que concede a graça, ele pede um retorno, ele pede o amor. Então, nós podíamos dizer que essa renovação da aliança continha, em primeiro lugar, um primeiro tópico, amor a Deus, inteiramente a Deus. Isso que Deus pediu lá é a mesma coisa que ele pede hoje. Quer dizer, não houve diferença. Essa história das pessoas dizendo que no Velho Testamento era de um jeito e do Novo Testamento é de outro, ela não procede. Porque amor a Deus e amor ao próximo, que resume toda a lei, era do Velho Testamento e é também do Novo Testamento, e até hoje isso funciona. Bom, mas há um segundo tópico. Naturalmente, o primeiro é renovando a aliança, amor a Deus. O segundo tópico, você já pode deduzir o que é. Renovando a aliança, amor ao próximo agora. Ou seja, na renovação da aliança, Deus pede também amor ao próximo. E como se faz, ou como se pratica, como se concretiza este amor ao próximo? Só com palavras? Não, absolutamente. Deus pede justiça, Deus pede honestidade da nossa parte e amor. Se você observar Deuteronômio capítulo 10, que é o capítulo desta semana, dos versos 17 a 19, a Bíblia diz assim: "Pois o Senhor seu Deus é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e terrível, que não age com parcialidade." Deus aqui dá o exemplo, né? "Nem aceita suborno." Naquela época era muito comum o suborno, como hoje também. "Ele defende", diz o texto bíblico, "a causa do órfão e da viúva." Ou seja, os menos favorecidos, os menos prováveis, né? E o texto acrescenta um detalhe que dá título à lição dessa semana, né? "E ele ama o estrangeiro", né? O título desta semana é
os estrangeiros no meio de vocês. Quer dizer, o próximo que vocês têm tão perto de vocês, uma boa parte deles eram estrangeiros, né? E aí, então você observa o seguinte: Deus diz assim: ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Aqui é um fato interessante. Amar o estrangeiro por quê? Porque você mesmo foi estrangeiro. Israel esteve lá no Egito e lá ele era estrangeiro. Então eles sentiram na pele as dores, as vicissitudes, as dificuldades inerentes a estar numa terra estranha, como escravos, pior ainda. Então diz assim: sejam bondosos, ajudem as pessoas também. Sabe, isso me lembra Mateus 7,12, né? Aquela regra de Jesus: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ou seja, eu devo fazer ao meu próximo aquilo que eu mesmo gostaria de receber. E Jesus sentenciou dizendo: olha, isto é a lei e os profetas, amor a Deus e amor ao próximo. Em resumo, o contexto de Deuteronômio, da renovação da aliança, enfatiza o amor, a justiça em relação com o próximo. Ele detalha ali, eu não vou ler todo o texto, mas você deve ler Deuteronômio 10, Deuteronômio 24, onde ele diz assim que o ser humano deve ser tratado com respeito e dignidade que Deus lhe deu. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 24, de 10 a 15, ele diz assim: quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Ou seja, não tem aquela gana, aquela gula, não é? Aquela, digamos assim, aquela vontade de arrancar do próximo tudo que ele tem. Não, seja cauteloso. Ele diz assim: fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Você percebeu que Deus já deu ordens lá no livro de Deuteronômio para que o povo não fosse ganancioso, para que o povo não fosse um explorador do seu próximo, que eles podiam emprestar, podiam receber, podiam comprar, podiam vender, mas essa ganância própria do ser humano, Deus aqui está, digamos assim, dando uma ordem para que isso não acontecesse, né? Para demonstrar realmente amor para os mais necessitados. E ele diz assim: não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou seja um estrangeiro. Olha que Deus maravilhoso é este. Muita gente acha que Deus só chamou Israel e protegeu Israel e desprezou as demais nações. Não. As demais nações foram desprezadas por causa do pecado e da rejeição à graça de Deus. Todavia, no Velho Testamento encontramos vários episódios, vários textos como este aqui, onde Deus protege o direito do próprio estrangeiro. Então, isso é muito interessante a gente pensar, né? E eu queria terminar, então, a lição dessa semana para que você debatesse um pouquinho com seus alunos numa pergunta, numa questão. Hoje em dia a gente está muito ligado na escatologia, né? Que é um tema interessante que tem a ver com o fim, a compreensão das profecias, a aplicação dos textos proféticos. Isso está correto, isso é bom, né? Muita gente está muito ligado nisso, então basta ter uma pregação na internet sobre isso e a pessoa caminha léguas para poder assistir e tal, e faz todo um esforço. Agora, a pergunta entender, por exemplo, de escatologia é importante, mas saber desses e outros temas bíblicos e mesmo assim oprimir o próximo é pecado. Essa é uma declaração. Você concorda com ela ou você discorda dela? Porque eu posso saber muito de profecias, posso saber muito de teologia, saber muito de doutrina, e isso não é ruim, isso é bom. Agora, ao mesmo tempo, eu ser um opressor do meu irmão, eu ser um explorador do meu irmão. Quer dizer, o que a Bíblia diz sobre isto? Como deveria ser o nosso comportamento? Então é um assunto para a gente conversar um pouquinho com os alunos ali, promover digamos, um saudável debate. A gente volta na semana que vem, se Deus permitir.
Até lá, um abraço e a gente se encontra por aqui.